Boa noite, amigos. Quero inicialmente registrar a satisfação de estar com vocês mais uma noite de estudos evangélicos doutrinários, consoante os princípios do Espiritismo cristão. A alegria de conhecer essa casa, que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, tinha boas referências dela, mas ainda não tinha tido a oportunidade de estar aqui. Hoje, essa oportunidade chegou para a alegria nossa. O tema, como foi dito, é a prece. E tem um detalhe que eu acho interessante, que não aconteceu, que eu não gosto quando acontece. É quando eu sou apresentado como orador. O orador, que eu não sou orador. Existem bons oradores, mas o que eu sou é conversador. Não é que eu saiba conversar, é que eu gosto. E eu acho que numa reunião espírita, se houver esse princípio assim, de uma interação entre quem está falando e o público, a reunião fica mais dinâmica. Porque a reunião espírita tem uma coisa que acontece com muita frequência, eu não sei se aqui, mas em outros centros, e principalmente onde eu trabalho, lá no Caminho para Jesus, é que o povo dorme. E esse dormir no centro eu até entendo, porque às vezes você passou o dia todo de trabalho, principalmente as senhoras, as mulheres que às vezes têm dupla jornada, trabalham fora, trabalham em casa, etc. Aí chega aqui, é o momento da tranquilidade. Aí senta, num ambiente tranquilo, ar-condicionado, etc. Vem o cansaço físico e, consequentemente, um cochilinho, né? Mas esse microfone, o senhor pode acordar a pessoa até lá, até do outro lado. Estou notando, estou notando. Então, nessa hora que houver um diálogo, aí as pessoas despertam. Porque lá no Caminhando, o pessoal reclama, inclusive, dos bancos, que as cadeiras de vocês são confortáveis. E lá são uns bancos de madeira, um banco duro. E ele reclama e dorme. Aí eu digo assim, veja só, vocês, com o banco duro desse jeito, vocês dormem. Avalie se fosse um banco acolchoado, com ar-condicionado. Aí não era um auditório, era um dormitório, né? E concluo sempre dizendo o seguinte: o banco faz parte do tratamento, porque a maioria está lá em tratamento espiritual. Digo, o banco faz parte do tratamento, tem que ter a condição de suportar esse sofrimento. Não é o caso daqui. Aqui vocês têm cadeiras confortáveis, ar-condicionado, um telefone ou um microfone que chega até a erraticidade. E nós vamos conversar um pouco com vocês a respeito da prece. Comecemos com uma definição. Eu tenho uma definição de prece que eu aprendi ainda há muito tempo, que diz assim: a prece é o alimento do Espírito, a ponte que nos une ao Criador. A prece é o alimento do Espírito, a ponte que nos une ao Criador. E há uma complementação dizendo: nós oramos para quê? Basicamente, nós oramos para quê? Tem 3 situações específicas. Oramos para louvar, para pedir e para agradecer. Louvar, muita gente não sabe nem o que é. O que é louvar? É exaltar. Pedir, aí sim, pedir sabe. E pede, e muito. E muitos se queixam que não são atendidos nos seus pedidos. E os Espíritos nos dizem que todo pedido nosso é atendido. Não com a velocidade que nós queremos. Porque nós somos muito imediatistas. A gente pede hoje querendo para ontem. Não. Ainda tem um detalhe: será que você merece o que está pedindo? Será que você está pedindo alguma coisa que, ao invés de lhe ajudar, vai lhe prejudicar? Nosso pouco conhecimento de vida, muitas vezes nós podemos estar pedindo alguma coisa que, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Então, nós não recebemos de imediato, mas, posteriormente, em outro momento, certamente vamos receber. Então, esse é o pedir. E agradecer. Raramente nós agradecemos. Agora, isso é novo? Não, é só lembrar o Cristo. Curou 10, quantos voltaram para agradecer? 1.
Se com o Cristo foi assim, vale conosco. Então nós oramos para pedir, para louvar, para pedir, para agradecer. Agora, temos que entender que a prece, que certamente é válida, é aquela que vem de dentro de nós, que traduz as nossas necessidades, as nossas angústias. Mas não devemos só orar na hora da necessidade, da angústia, não. Também na hora da alegria. E por que não na hora da satisfação? Onde nós estamos alegres, onde nós conseguimos alguma coisa, onde um parente nosso, um amigo, um familiar conseguiu alguma coisa importante, por que não orar também? Ou só orar na hora da necessidade? Então, a oração deve partir de dentro de nós. Agora, tem gente que ora fanaticamente, passa o dia rezando. Eu ando lá na Jaqueira há muito tempo, até por recomendação médica, não é me preparando para a Olimpíada, não, é recomendação médica. E eu vejo muita gente andar na Jaqueira com um terço. Eu não sei se está contando as voltas ou se está contando Eu tenho uma tia, já desencarnou, já faleceu, uma tia-avó, que eu acho que ela não dormia, porque eu chegava tarde, toda vez que eu passava, ela estava rezando. Quando eu me acordava, passava, ela estava rezando. Ah, coitada, estava fazendo alguma coisa errada? Não, mas entrando numa faixa de fanatismo, que é terrível em qualquer religião. Então, quando nós vemos as coisas somente pelo aspecto religioso, a tendência é do fanatismo. Por isso que o Espiritismo é diferente. Certa vez um senhor me perguntou lá no caminhando se eu achava que o Espiritismo era melhor do que as outras religiões. Eu disse, não vamos admitir isso, que o Espiritismo é melhor. Melhor não, é diferente. Diferente é. Por que o Espiritismo é diferente? Porque o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Na realidade, o Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia de vida baseada na ciência e na religião. Porque se nós formos observar só o aspecto religioso das coisas, nós terminamos nos fanatizando. E fanatismo, que existe, no Espiritismo existe fanático? Existe, claro. Existe gente que acha que tudo é espírito. Uma dor de cabeça, é um irmãozinho. Uma dor nas costas, foi uma flechada. Aí leva uma queda, foi um calço. Que é isso, gente? Espírito tem mais do que só culpado, que está passando o calço, nem dando flechada de ninguém. Não é? Isso é fanatismo. Tem gente que quer tomar passe todo dia. Se não tiver cuidado, ele sai de um passista e vai para outro. Porque acha que dois é mais forte do que um. Água fluidificada é outra coisa interessante. Tem gente que leva cada galão desse tamanho. Eu digo, gente, não é para tomar banho não, é para... Não é? A história do passe também, eu já vi lá no caminhão, na fila do passe, uma moça acendendo cigarro. Eu fui lá, minha filha, não faço não. Ela disse, por quê? Depois você vai queimar o passista, quando ele fizer assim. Ó. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Então, essas coisas, eu digo, o Espiritismo é diferente, por quê? Porque o Espiritismo tem uma mensagem. E como foi que nos chegou o Espiritismo? Como uma promessa do Cristo. Ele, quando esteve entre nós, fisicamente, porque espiritualmente ele continua ao nosso lado, nós aqui lamentavelmente nem sempre estamos ao lado dele. Ele, quando esteve entre nós, e em sua despedida, o que foi que ele prometeu? Na época própria, mandarei um Consolador. Mas aí ele fez uma complementação que foi mais importante ainda. Para dizer o que eu não estou dizendo, porque não seria entendido. Vejam só. Mandarei um Consolador para dizer o que eu não estou dizendo, porque não seria entendido. E aí chega o Espiritismo como Consolador prometido. Terceira revelação. A primeira lá com Moisés, baseada na lei.
A lei mosaica, a lei dura, olho por olho, dedo por dentro. Por que dessa forma? Nós, naquela época, onde vivíamos muito mais pelo instinto do que pela inteligência. E aí deu como consequência uma lei dura. O tempo passou, nós evoluímos a uma lei que é inexorável, que é a lei do progresso. Então nós progredimos no tempo e chegamos no segundo momento com Jesus. O Cristo significa o enviado. Jesus, o enviado de Deus, nosso irmão maior e amigo, que trouxe uma mensagem baseada em quê? No amor. O amor como o estágio mais evoluído do sentimento. Não é amor de novela, não. É amor que nós temos que ter uns pelos outros. Ensinava em pequenas histórias, sempre com uma fundamentação moral. E deixou ensinamentos tão importantes que até hoje, lamentavelmente, nós ainda não temos capacidade de pôr em prática. E aí prometeu esse Consolador. E chega a doutrina espírita como Consolador prometido. Em que momento próprio é esse a que ele fez referência? O momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma fase de transição, lei do progresso. Já fomos um mundo primitivo, hoje estamos ainda num mundo de expiação e provas, transitando para um mundo em fase de regeneração. E aí chega o Espiritismo, trazendo a mensagem do Cristo atualizada. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo para o nosso século. Por isso que ele chegou nesse momento, com esse objetivo. E por conta disso, a doutrina espírita só tem um objetivo. Qual seria? Aí você está começando a perguntar. Qual seria o objetivo do Espiritismo? Só tem um. A nossa evolução. O Espiritismo só veio para isso, gente. Nossa evolução. Que se dá através de quantas sequências? Duas. Moral e intelectual. E isso fecha com o quê? Com a forma como nós somos criados. Já eu falo da prece, estou esquecido não. É só um preâmbulo para a gente chegar na prece. Porque até o advento do Espiritismo, o que é que nós sabíamos, por exemplo, do depois da morte? Depois da morte ia para onde? Céu ou inferno. Lugares definitivos. O purgatório é uma gangorrinha que inventaram, podia cair para um lado, podia cair para o outro, mas como no céu ou inferno. Aí eu pergunto, e quem é que ia para o céu? Nem respondem, né? Quem é que ia para o céu? Os bons, os imaculados, os puros. Uma vez eu estava lá no caminhando, tem uma reunião da garotada lá, o disco, e eu fui assistir, porque a menina a gente tem que deixar eles falarem, mas tem que acompanhar para ver o que é que eles estão dizendo. E eles estavam falando disso. Aí um disse assim, quer dizer que só entrava eu achei muita graça, só entrava no céu quem não tivesse nenhum arranhão na carroceria, né? Era esse que entrava no céu, não podia ter nenhum arranhão na carroceria. E para o inferno quem é que ia? O resto. Os bons no céu, o resto no inferno. Aí tem uma pergunta que eu sempre digo que não faço mais, mas acabo fazendo. Me desculpe, mas vou fazer. Alguém aqui ia para o céu? Tudo no inferno? Alegre, sorridente, simpático. Tudo no inferno? Não é possível, não era justo. E aí vem a Kardec, que vocês homenagearam com o nome do centro, abre o perguntador e interroga: onde estão os espíritos? Lemos a resposta, né? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Não estão no céu, nem estão no inferno. Eles estão aqui conosco. E aí veio outra pergunta mais séria ainda.
se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta: muito mais do que podeis supor, de resto, muitas vezes vos governam. Ele não está dizendo que os espíritos nos governam, não. De resto, muitas vezes. E quando é que eles nos governam? Quando nós nos deixamos governar. É isso que nós temos que entender. Os espíritos é a tal das influências. Nós, entre nós, não influenciamos uns aos outros? Não tem um que diz vamos e outro diz não vamos não? Não é? Vamos, fulano, vamos, não vamos, não vamos não. E tem os que têm um certo dom, que são capacidade de conduzir os demais. Os que têm carisma, os que têm liderança. Não é chefe não, porque às vezes as pessoas confundem liderança com chefia. Chefia é uma coisa, liderança é outra. Porque o chefe geralmente é imposto, você não escolhe chefe. Mas o líder você escolhe. O líder é emergente, o líder é o grupo que escolhe. Então, quando o chefe consegue ser também um líder, aí é uma beleza. Então, essas coisas são coisas de vida que o Espiritismo nos ensina. Por isso que é consolador. É consolador por quê? Porque, primeiro, nos acolhe. Depois, nos informa, nos esclarece, nos mostra caminho. E o Espiritismo não é invasivo. Aqui jamais você vai ouvir alguém dizendo, faça assim ou faça assado. Essa história de pecado. Não existe pecado. Você faz da sua vida o que você quiser. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. E você tem livre-arbítrio por quê? Porque você é um ser inteligente. O único ser inteligente da criação. Que o que nós somos efetivamente é o quê? Espíritos. Nós somos criados todos iguais, espíritos. Porque muitos acham que a vida é um caminhar do berço ao túmulo. Se a vida fosse um caminhar do berço ao túmulo, como nós conhecemos, Deus seria justo? Não. Porque nós não temos todas as mesmas oportunidades, né? É possível que nesta hora esteja nascendo na melhor maternidade do Recife uma criança com toda a assistência dos médicos, dos enfermeiros, da família, dos amigos, nascendo no chamado berço de ouro. Essa criança vai crescer, vai ter bons colégios, bons professores, vai viajar, conhecer outras culturas, etc, etc. Mas nessa mesma hora pode estar nascendo outro lá no Corpo da Loura, na Guabiraba, lá junto do lixão, que não tem nem quem corte o umbigo. E esse vai crescer como? Disputando comida com rato e com urubu. Essa é uma realidade. Mas nós podemos imaginar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Esse que nasceu com todas as condições pode ser um bandido, e aquele que nasceu sem nenhum homem de bem. Um é homem de bens e o outro é homem de bem. A diferença é um S só, mas é fundamental. Isso é possível? Claro que é. É só ver aí a Lava Jato. Quem está sendo preso aí? Presidente, governador, ministro, deputado, senador, grandes empresários, etc, etc. Pessoas que tinham tudo para dar certo e que deram errado. Por conta de quê? Certamente dos seus comportamentos. É isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Nós somos criados todos iguais, espíritos. Nós não temos espírito. Vamos botar isso na nossa cabeça. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Criados simples e ignorantes. Que significa o quê? Simples sem maldade, ignorantes sem conhecimento. Entretanto, com um componente que nos diferencia de todos os demais seres da criação, que é a inteligência. A inteligência que nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões. E aí é que as coisas começam a se complicar para nós. Essa
capacidade de tomar decisões. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Aí é que o bicho pega, como diz os meninos. Aí é que o bicho pega. Porque nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Aí nós vamos ao Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro livro da codificação. O viés religioso da doutrina. Porque, como nós sabemos, a doutrina começou com a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, em Lyon, na França. Um livro de perguntas e respostas, que na publicação tinha 501 perguntas e respostas. Posteriormente, numa republicação, passou às 1019, como nós conhecemos hoje. É um livro constituído de 4 partes. De cada uma dessas partes, deu origem a mais um livro da codificação. Na sequência foi o livro dos médiuns, que trata o quê? Da interação entre nós e a espiritualidade. Parte científica da doutrina. Antigamente, quando se dizia que o espiritismo era ciência, muita gente torcia o nariz. Ainda hoje acontece, mas é. Então, na sequência, Livro dos Espíritos, o primeiro, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sequência, Céu, Inferno e Gênesis. E no Evangelho tem um capítulo que foi exatamente relativo ao quê? À prece. É o capítulo 27, que tem por título Pedi e Obtereis. Fala de muita coisa. Qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão de pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e segue-se a instrução dos espíritos, como maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. E nós fomos aqui analisando e chegamos na eficácia da prece. E está feita a seguinte colocação: seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Responde o Espírito verdade. A quem contesta a eficácia da prece, como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não pode as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Evidentemente que não. Por isso que eu, particularmente, não acredito em milagre. Como não acredito em mistério. Não existe milagre nem mistério. Existem coisas para as quais nós não temos explicação. Nós não temos explicação. Então, quando eu não tenho explicação, é um mistério. Ou, em outras situações, é um milagre. Mas milagre, como está dito aqui, seria derrogação das leis da natureza. E as leis da natureza são inderrogáveis. Então, no futuro, nós vamos entender tudo isso. Porque tem coisa hoje que, há algum tempo, por exemplo, a televisão. Imagina no começo do século XIX, se alguém falasse, ninguém ia entender. O computador. Eu me lembro quando os computadores chegaram aqui. Eu trabalhava na Previdência, eu e Martinha, que está ali sentado. Chegaram os computadores aqui da Dataprev. E nós fomos lá conhecer. Era lá na Avenida Caxangá, uma sala. O computador era mais ou menos daquela parede até essa. Aquela coisa imensa. Mas quando começou a funcionar, eu saí de lá abismado. Porque entrava a informação lá e aqui saiu o carnê, a carta, a concessória. Aquilo ali em instantes, em segundos. Isso é um milagre. É. E o computador evoluiu a ponto de praticamente todos vocês terem um aí na bolsa. Cada um está carregando um na bolsa. Porque telefone celular hoje serve até para falar, né? Não é? Porque serve para tudo.
tudo. Isso, para muitos, é um milagre. A primeira vez que eu vi um fax, eu fiquei abismado. Como é que pode? O cara escreve lá no Rio de Janeiro, eu recebo aqui com a letra, não é a letra dele. Quer dizer, essas coisas nós vamos ter que ir entendendo que acontece em todos os sentidos. Então, voltando aqui ao texto e continuando. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser subrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Veja só, todas as circunstâncias da vida. Gente, a vida é feita de circunstâncias, de detalhes. Tem gente que acredita em destino. E tem os que exageram. Está escrito nas estrelas. Não tem nada escrito em estrela nenhuma, gente. Se destino fosse assim, a vida não tinha sentido. Nós seríamos o quê? Marionetes. Né? Porque se meu destino fosse roubar, quanto mais eu roubasse, eu estava cumprindo meu destino. Ninguém podia dizer nada, meu destino é roubar. E o outro, o destino é matar gente. Quanto mais matasse gente, mais cumpria seu destino. Não é por aí. Aí eu prefiro ficar com o Gilberto Gil. Uma música conhecida, certamente todos vocês ouviram aquela música onde ele diz: a Bahia me deu régua e compasso, o meu destino eu mesmo traço. Aí nós pedimos permissão a ele para dizer: a vida nos dá a régua e o compasso, e cada um traça o seu destino. Essa é a nossa realidade, gente. Cada um de nós traça o seu destino, embora nós tenhamos um destino comum. Aí existe um comum a todos nós. Qual é? Promessa do Cristo. A angelitude. Um dia, todos nós vamos ser espíritos de luz. Todos nós. Não é todos nós espíritas, não. Todos serão espíritos de luz. Isso quem prometeu? O Cristo. Quando orando ao Pai disse: nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. E os entregue a Ele. Quem foi que entrega a Ele? Nós. Então nós vamos chegar lá. O problema é quando. E esse quando depende de quem? De nós. Aí eu sempre pergunto: será que isso tem alguma dificuldade da gente entender? Não. A vida, gente, é simples. Sabe quem é que complica a vida? Nós. Não é? Cheio de bobagem, cheio de coisinha, como hoje os meninos dizem, cheio de mimimi. Não é? Se aborrece por qualquer coisa, é uma raiva, é um aborrecimento, é uma encrenca, é uma... Vamos parar com isso, gente. Vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Só que quando a gente fala em qualidade de vida, muita gente acha que qualidade de vida é comer bem, vestir bem, ter um bom carro, um bom emprego, uma casa boa para morar. Tudo isso é importante. Mas não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de qualidade de vida, de mudança de comportamento. Essa transição que nós estamos passando, mundo primitivo, expiação e prova, mundo em fase de regeneração, o mundo está mudando, mas não é o aspecto físico do mundo, não, da Terra. Porque esse muda constantemente, que nós não nos apercebemos. É só você pegar um globo terrestre e juntar, vai ver que a ponta daqui do Rio do Norte encaixa perfeitamente na África. A savana africana corresponde ao sertão nordestino. Quer dizer, o mundo já foi um só e com o tempo foi se separando. E continua. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em mudança do ponto de vista comportamental.
É a mudança de cada um de nós, na nossa relação com os nossos semelhantes. Viver bem do ponto de vista material é bom, deve ser muito bom, né? Você tem uma boa casa, um bom carro, tudo. Ser rico deve ser uma beleza. Você ter o necessário e o supérfluo, ter tudo. Eu não sei como é, porque pela ordem natural das coisas, o camarada fica rico e depois fica velho, né? Eu fiquei velho primeiro, agora não dá. Agora não dá mais tempo de ficar rico. Mas essa é a vida. É isso que a doutrina espírita vem nos explicar. Por isso que eu digo, o espiritismo é diferente, porque tem mensagem. Continuando. Onde eu estava? Sem dúvida alguma, a lei natural, se assim fosse, nada mais seria do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir, num sentido ou no outro, seus atos lhe acarreta e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Outra palavrinha que a gente tem que ter sempre em mente é essa, consequência. Gente, na vida, tudo tem consequência. Tudo. A menor coisa que você faz tem uma consequência. Se você faz a coisa certa, qual é a consequência? Boa. Se faz ruim, a consequência é ruim. E aí vem o problema do sofrimento e da dor. A dor, gente, é inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Tem gente que gosta de sofrer, não é? Não tem gente que tem síndrome de coitadinho? Coitadinho, sofre tanto. Uma pessoa tão boa, e o camarada, o que ele quer? Colo. E não pode ser por aí. Nós temos que ser realistas com a vida. O que foi que o Cristo nos ensinou? Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. É isso que nós temos que ser. É isso, é essa a mensagem doutrinária dos Espíritos. E eu costumo sempre dizer, nós não estamos aqui pregando santidade. Não, não é por aí não. Nós estamos aqui falando de qualidade de vida. Enquanto nós não mudarmos, vamos continuar sofrendo e termos a consciência que sofrimento não é castigo. Nós somos acostumados e ensinados pelas religiões judaico-cristãs a respeito dos castigos de Deus, fogo do inferno. É brincadeira um negócio desse? E nós sabemos que não existe castigo de Deus. Deus é amor. Deus não castiga ninguém. Se não existe castigo, também não tem recompensa. Se não tem castigo nem recompensa, tem o quê? Consequência. É isso que nós temos que ter em mente o tempo todo, permanentemente. Não é para nos aperrear, não, porque a vida está aí para ser vivida com alegria. E aí nós damos um pulozinho aqui na leitura, para chegar nesse trecho da lição, onde ele fala o que é que Deus nos dá. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, se nós pedirmos com confiança, com fé, é a coragem, a paciência e a resignação. Olha o que é que nós devemos realmente pedir nas nossas preces: coragem, paciência e resignação. Coragem para quê, gente? Para enfrentar a vida.
A vida está aí para ser vivida com alegria. A alegria de viver. Aí eu vou para Gonzaguinha. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Tem gente que parece que tem vergonha de ser feliz. Quando a gente pergunta como vai, fulano, mais ou menos. Mas é um menos tão menos que arrasta no chão. Mais ou menos. Que mais ou menos, rapaz? Vou bem. Cheio de problemas, mas vou bem. Porque estou lutando contra os meus problemas. Tenho capacidade de resolvê-los. Tem que me ajudar a resolvê-los. Porque vamos botar isso nas nossas cabeças. Gente, ajuda não vai nos faltar nunca. Ajuda nós sempre teremos. Sabe o que é que nós não vamos ter nunca também? É quem faça por nós. Porque a responsabilidade é nossa. Então vamos ter coragem para enfrentar a vida. E tem duas coisas que eu acho que é importantíssimo no dia a dia nosso. Um é bom senso. Não dê o passo maior do que a perna, não. Qual é o grande problema atual, físico? Em matéria de saúde, qual é o problema do nosso século? Porque as doenças conhecidas já foram todas ou resolvidas ou estão em fase de solução, como por exemplo a AIDS. Tem a idético aí há anos e anos. Eu conheço um da minha família que faz mais de 20 anos que tem AIDS e está vivendo bem, com boa qualidade de vida. Então tudo foi resolvido. Aí surgiu um outro problema, que é o do século. O mal desse século qual é? Os transtornos mentais. E transtorno mental é consequência de quê, gente? Do não saber viver. Não é? Do seguir, aí vamos falar, a gente está falando de música, tem as que ensinam e as que não ensinam. Os seguidores de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Que deixa a vida me levar, rapaz? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu deixar a vida me levar, eu não sei para onde eu vou. Não é? E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas também não vai chegar em lugar nenhum. Então eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que levar a vida. A responsabilidade é minha. Não é? A responsabilidade é minha. A vida é feita de circunstâncias. E é rotineira também. A vida nossa é uma rotina. Aí lá vem outra música. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã e vai por aí. Pensem, o dia de hoje, qual foi a diferença do dia de ontem? Muito pouco, tem, mas muito pouco. A gente realmente acorda na mesma hora, toma café na mesma hora, vai trabalhar na mesma hora. Se vai no seu carro particular, você vai pegar os mesmos engarrafamentos nos mesmos lugares na mesma hora. Se vai de ônibus, é ônibus lotado. É uma repetição. E nós não nos preparamos para essa repetição. Não nos preparamos para a vida. Tem gente que quer empurrar com a barriga. Não dá. Nós temos que ter responsabilidade. Não é para ter preocupação nem medo, nada disso. Apenas ter consciência dos seus atos. E os nossos atos começam onde? Na mente. Quando eu era menino, eu já fui menino também, faz tempo. Eu aprendi no catecismo, lá no Colégio Diocesano de Garanhuns, com o padre Adelmar da Mota Valença, uma figura extraordinária, com quem aprendi muita coisa para a vida. Certamente vocês sabem disso. O que é que diz lá no catecismo? Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Olhe que isso me incomodou muito tempo. Eu ficava pensando, pecar por palavras é o que eu falo. Pecar por obras é o que eu faço. Mas pecar por pensamento, o que eu penso ninguém sabe. Como é que eu estou pensando? Não é? Não é nem Deus, minha amiga. É os que estão aqui. Hoje, eu tenho certeza e consciência
da história do pensamento. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós emitimos fluidos, imagens fluídicas, que são captadas por quem? Pelos que estão aqui. O que foi que eles responderam a Kardec? Quando estão os espíritos? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Aí um dia lá no caminhando, um senhor veio conversar comigo e veio questionar isso. Isso é conversa dos espíritos. Eu digo, não, meu filho. Paulo, o maior dos divulgadores do cristianismo, contemporâneo do Cristo, o que foi que ele disse? Nós somos seguidos por uma multidão de testemunhas. Isso ele disse lá na época de Jesus. Nós somos seguidos por uma multidão de testemunhas. Eles estão ao nosso lado. E aí, para simplificar, eu digo, aqui tem um grupo dos que querem e podem nos ajudar. Aqui tem um outro grupo dos que querem e podem nos prejudicar. Aí a grande pergunta é, quem são os espíritos que estão ao nosso lado? Os que têm conosco? Essa palavra eu acho mágica. Essa palavra eu acho mágica. Afinidade. Então, nós é quem os trazemos para junto de nós. Se você é uma pessoa de bons pensamentos, você traz para junto de você quem? Pessoas de bons pensamentos, espíritos de bons pensamentos, que vão lhe ajudar. E outros que só pensam em coisa ruim, os negativos, os pessimistas. Tem gente que já ouvi, pessoas dizendo, para mim nada dá certo, está tudo errado, e não sei o que, eu não tenho sorte. Aí vem a história da sorte e do azar, que eu não aguento esse negócio. Que sorte, que azar, que coisa nenhuma. A propósito, essa semana eu vi uma coisa engraçada, semana passada, num programa esportivo daqui, o repórter estava entrevistando um jogador do Náutico, no treino lá do Náutico. Eu não sei o nome dele não, que tem muita gente nova, não sei. Eu sou torcedor do Náutico. Aí, na entrevista, o cara disse assim, o jogador disse assim, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Meu Deus do céu. Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Porque ele está dizendo que ele estava fazendo muito gol. Eu disse, quanto mais eu treino, mais... Que coisa nenhuma, rapaz. Quanto mais você treina, mais você se capacita. Não é? Se torna apto ao que você faz. Vamos acabar com essa história de sorte e de azar. O que existe são circunstâncias. Então, se você é uma pessoa positiva, você vai ter ao seu lado sempre espíritos que vão lhe ajudar a ser, a realizar os seus objetivos. Porque aqui no finzinho, ele diz uma coisa importante. Eu fico preocupado com o relógio. Porque o relógio é materialista, ele não gosta dessas conversas não. Tá nem aí. Vai em frente. Olha, vou ler esse pedacinho para a gente encaminhar o final da conversa. O que Deus lhe considerar sempre, se ele pedir, com confiança e a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Olha, os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Quem tem que nos tirar das nossas dificuldades somos nós, não é ninguém não. Mediante ideias que lhe fará surgir, que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Então nós vamos receber orientações, informações dos espíritos, mas quem vai fazer somos nós. Mas nós somos acostumados com a história das promessas, de fazer promessa e os espíritos resolver, os santos resolver por nós, não é? O menino vai fazer vestibular, aí vai lá por santo, só passar uma cesta básica para uma família pobre, não sei o quê. Não estuda, não passa e o pobre morre de fome. Não é? Não é por aí, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Vocês acham graça, mas isso é sério. Isso é sério. É sério. Então nós temos que assumir a nossa vida e nos tornarmos capacitados a receber essa ajuda.
Não é? É sabido que toda água corre para o mar. Por quê? Porque o mar está abaixo do nível do... Não é? A água desce. Não é? Então é aí que nós temos que nos colocar em posição de ser capaz de receber essa ajuda, de ter condição de receber essa ajuda. Porque a responsabilidade é nossa. O caminho que nós trilhamos, a estrada que nós trilhamos, é uma estrada que nós estamos construindo. Vamos para a música de novo. Almir Sater, tocando em frente, né? Tocando em frente. A certa altura ele diz: estrada eu vou, estrada eu sou. O que é que ele está querendo dizer? E essa música é psicografada, porque eu vi e ouvi ele dizendo isso numa entrevista. Renato Teixeira. Pois bem, estrada eu vou, estrada eu sou. Então, se tem pedra no meu caminho, quem colocou? Eu. Quem tem que tirar? Eu. Eu sempre digo uma coisa que muita gente não entende, eu já fui até criticado por dizer, mas vou continuar dizendo. Aí vocês ainda não ouviram o que é. Vocês ainda não ouviram. Eu digo sempre que centro espírita não resolve problema de ninguém. Aí você está aí sentado pensando, e o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? É o centro espírita que vai resolver seu problema? Não, gente. Quem vai resolver seu problema é você. Aqui nós recebemos orientação, é esclarecimento, é uma palavra que você ouve, um assunto que é abordado. Pronto, está mostrando ali, ó. Apenas o doente convertido voluntariamente em método de si mesmo atinge a cura positiva. Quer dizer, é você. As mensagens chegam de todo lado, não é? E às vezes, porque esse relógio está medonho, às vezes tem assunto, tem coisas que mexem com a cabeça da gente. Lá no Caminhando para Jesus, nós temos reunião quarta, sexta e sábado. A reunião da sexta-feira é só dedicada ao estudo da obsessão e desobsessão. A gente só fala disso. E numa sexta-feira que eu estava falando, eu não estava pensando naquele, não estava na minha programação, que a gente tem que fazer uma programação antes de chegar aqui. Ninguém vai chegar aqui, na hora o santo baixa não. Tem negócio de santo não, tem estudo e se prepare. Naquela noite eu não ia falar de aborto, mas de repente uma senhora fez uma pergunta a respeito de aborto. E aborto tem tudo com obsessão. É um caminho para a obsessão. Aí eu comecei a falar de aborto. E quando eu comecei a falar de aborto, uma senhora que estava mais ou menos assim no meio do salão, na metade do salão, eu comecei a falar, ela começou a chorar. E eu falando, e a mulher chorando, quanto mais eu falava, a mulher chorava, e daqui a pouco aquilo começou a me incomodar. Porque eu fiquei pensando assim, olha, a conversa pode estar muito ruim, mas não dá para chorar. Né? E a mulher terminada a reunião, também você ri de tudo, né? Terminada a reunião, ela estava me esperando lá fora. Aí quando eu passei, ela disse, olha, eu sou aquela que estava chorando. Nem precisava, que ela estava inchada. Aí veja o que ela disse. Minha filha, caçula, está grávida. E o coautor se mandou. E a família toda está insistindo para que coautor. Ela não fez sozinha, né? Aí ela disse, a família toda querendo que ela fizesse o aborto e ela não queria fazer. Aí ela disse, a partir de hoje ela não vai fazer, porque quem não quer agora sou eu. Aí eu fiquei pensando, gente, naquela noite eu não ia falar de aborto, mas aquela pessoa precisava ouvir aquela... E alguém perguntou, quem foi que provocou isso? Certamente a espiritualidade. Aí é que entra a espiritualidade, que fez com que alguém fizesse uma pergunta que era a necessidade do outro.
Veja como as coisas acontecem nas casas espíritas. Por isso que eu digo que o espiritismo é diferente, porque tem mensagem. Certa vez eu li, não sei onde foi, dizendo que numa reunião espírita o importante não era o que nós dizíamos, era o que vocês ouviam. E eu não entendi. Que eu fiquei pensando, como é? O que eu digo, todo mundo ouve igual. Mas depois eu entendi. Porque a mensagem pode chegar para um e não chegar para outro. Um tem necessidade daquela mensagem naquele dia e outro de outra. Outro dia, um senhor também, quando eu ia saindo, ele estava me esperando. Aí ele disse assim, o senhor me conhece de onde? Eu disse, estou tendo prazer agora. Mas o senhor falou da minha vida. Eu digo, não, meu amigo. A história que se encaixou na vida dele. Então veja como as coisas acontecem. É isso que diz aqui a prece, a eficácia da prece. A prece é importante por isso. Então ele falou, encoragem. A segunda coisa que ele falou foi paciência. Gente, não se pode resolver tudo do dia para a noite, não. Quem quiser se modificar do dia para a noite, não vai se modificar, não. Vai se violentar. Então, vamos ter paciência. Aguardar, fazer a nossa parte. Mas ter a consciência tranquila de aguardar. Não fazer nada na emoção violenta. Quando nós tomamos decisões dentro de uma emoção violenta, a tendência é de errar. Por quê? Nós estamos desequilibrados emocionalmente. Então vamos ter paciência. E a última que ele fala ali é resignação. Mas não é resignação como atitude passiva. Ah, eu vim para sofrer, eu estou no mundo para... Ninguém veio para aqui para sofrer, não. Nós viemos aqui para progredir, para evoluir. Resignação no sentido de aceitação, de aceitar o que nós somos. Porque enquanto eu não me entender errado, eu não vou me consertar. Enquanto eu achar que o errado é o outro, eu não vou me consertar. Então nós precisamos nos conhecer. Vem lá da antiguidade grega a frase, conhece-te ou te devoro. Quem é o grande inimigo do homem? O homem mesmo, não tem outro, não é? Então, é nesse sentido. Porque quando eu faço uma coisa certa, quem fez? É eu. E se eu fizer errado? Você, que me orientou. E quando não tem mais em quem botar a culpa, diz, foi o obsessor. Coitado. O obsessor não pode se defender e levar a culpa de tudo, né? E não é por aí. Nós temos que assumir. Olha, tem uma historinha que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, mas se encaixa muito bem no que está acontecendo agora nesse campeonato pan-americano de ginástica. Há anos atrás, e os dois personagens estão lá hoje como comentaristas. É um rapaz e uma moça. Diego Hipólito e Daiane dos Santos. Há uns anos atrás, eles estavam no auge da carreira e foram disputar um campeonato mundial com todos os indicativos de medalha de ouro. E realmente eles estavam no auge. E aí o que aconteceu? Ele começou, o primeiro dia foi ele, fez a preliminar, tudo em primeiro lugar, quando chegou na hora, no último salto, ele escorregou e caiu. E foi desclassificado. E lá vai ele saindo. Claro que ele ia aborrecido, claro que ele estava sentindo, porque ele estava certo que ia ganhar. Aí veio um repórter e foi falar com ele. O que foi que houve, Diego? Aí veja o que ele respondeu. Deus não quis. Que é isso, rapaz? Deus não quis. O que é que Deus tem a ver com isso? Não é? Dia seguinte, ela, Daiane, a gauchinha, fez tudo certo, pulou lindamente, caiu como os especialistas dizem, cravada, quando cai não sai do canto. Só que caiu do lado de fora do quadrilátero. E foi desclassificada. Aí lá vai ela saindo pelo mesmo lugar. E lá vem o mesmo repórter e faz a mesma pergunta. A resposta foi diferente. Ela deu uma resposta de campeã. Mas não foi de campeã de ginástica, não, de campeã de vida.
que foi que houve, Daiane? Ela disse, errei. Acabou. Assumiu, gente. Errei. Isso é dignidade. Isso é ter dignidade. Assumir os seus erros. É o que nós, infelizmente, tem sempre fazemos. E enquanto não fizermos, vamos continuar sofrendo. Então temos que nos autoanalisar. E essa autoanálise é através de uma coisa que não é da nossa cultura, mas que é importantíssimo, que é a meditação. É da nossa cultura? Não é. É possível que muitos de vocês façam, mas a maioria não faz. Um dia eu conversei com um senhor que ele disse, eu não tenho tempo para isso não, rapaz, 10 minutos por dia. Não tem tempo não. Mas você já pensou quantos minutos tem um dia? Tem 1440. Será que tu pode tirar 10 para nós? Para fazer uma meditação? E eu tenho absoluta certeza, se você começar meditando 10 minutos por dia, com uma semana não está mais em 10, está mais. E na medida em que nós meditamos, nós caminhamos para dentro de nós. Vamos encontrar as causas do nosso sofrimento e aí vamos estar hábeis a receber a resposta das nossas preces. A prece é para isso. O que é que eu disse no começo? Definição de prece? Alimento do Espírito, ponte que nos une ao Criador. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos aptos. Enquanto nós estivermos envolvidos nessa coisa toda da terra, nessa vida de competição, de gastos excessivos, aí vem os distúrbios mentais. E aí vão para onde? Para o centro. Lá no caminhão tem um companheiro nosso, que ele tem umas tiradas muito engraçadas, ele diz umas coisas que eu acho graça. Um dia desse ele disse, as pessoas vivem mal porque compram o que não precisa com o dinheiro que não tem. Gente, você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, isso tem futuro? E aí quando está pela bola preta, se arrebentando, o que é que diz? Vou no centro. E ainda acrescenta, tomar uns passes. E complementa, para descarregar. Não é assim? Vai ao centro tomar uns passos para descarregar. E eu digo, aqui não. Vai descarregar onde carregou. Aqui não é lugar de descarregar. Porque o passe, gente, que vocês provavelmente vão tomar daqui a pouco, é uma coisa importante. Nesses 3 minutos eu vou falar um pouquinho do passe. Um detalhe. Analisando o passe, um grupo de estudantes e professores da Universidade de São Paulo, do curso de Medicina da Universidade de São Paulo, isso passou num Globo Repórter há uns 5, 6 anos atrás. Analisando o passe, acompanhando a aplicação de passe em centro espírita, em recém-nascido, em idosos, etc, etc. Isso evoluiu a tal ponto que tratamento espiritual hoje é matéria obrigatória do curso de medicina da Universidade de São Paulo. Obrigatória, não é letiva, não. Esse passe que daqui a pouco vocês vão tomar. A importância do passe da água do fluidificado e tudo, enfim. Então, para encerrar, eu volto a dizer, a importância do Espiritismo na nossa vida. É atribuída a Emmanuel o seguinte, não há maior caridade do que a divulgação do Espiritismo. E nós entendemos que é verdadeiro. Porque através da doutrina espírita, nós despertamos para a vida. O que o Espiritismo nos ensina é a viver, assumir a nossa responsabilidade. E é com essas palavras que eu encerro a minha participação, agradecendo a vocês, primeiro, pela presença, a atenção e a maneira carinhosa como eu fui recebido. Só faltou uma coisa, que quando o Marquinhos me ligou ontem, ele disse, chegue cedo para tomar uma sopinha, e eu sou doido por sopa, e ele não me ofereceu a sopa.
No mais, propaganda enganosa. Ainda bem que é um diretor da casa que está dizendo. Então, gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo e boa noite e um bom regresso aos seus lares. Muito obrigado. Se alguém dormiu, pode ir direto para o tratamento de obsessão, porque não tem jeito, não precisa nem consulta. Mas, Fernando, com todo respeito, sabe? Você não está escutando, não, vou falar aqui pro pessoal. Mas que velhinho, danadinho, rapaz.